Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Tenha fé em Deus. Ouvintes, uma coisa muito importante, um assunto que deve prender a atenção de todos nesse instante, é sobre a evidência real, verdadeira, de que realmente temos recebido o Espírito Santo de Deus. Vamos começar por aqui. Evidência quer dizer certeza manifesta. Veja, certeza manifesta. Evidência ainda quer dizer caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Então já vimos que evidência é um caráter de objeto de conhecimento, de ciência, de certeza, que não comporta, que não admite, que não existe nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou à sua falsidade. O verbo evidenciar, logicamente, quer dizer mostrar com clareza, comprovar. Portanto, meus amados ouvintes, isso é mais importante do que ser curado de câncer, de cegueira, de paralisia ou de qualquer outra coisa. É muito mais importante, porque isto significa estar na primeira ressurreição,
Isto significa estar no arrebatamento. Isto significa ter certeza manifesta, comprovada, com clareza, certeza absoluta de que pertence à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos de dar valor a este assunto como entre a vida e a morte, sobre a evidência do Espírito Santo. Porque há muita coisa por aí enganando o povo. E esta é a era do engano. Na verdade, este acontecimento simultâneo que aconteceu dentro da era de Filadélfia, que foi a mensagem de John Wesley, com a tônica principal da santificação. Lutero foi justificação pela fé, John Wesley, santificação, com um acontecimento simultâneo dentro da era de Filadélfia, que foram os dons espirituais. E foi tido por nós mesmos pentecostais, por muito tempo, que a evidência do Espírito Santo, de que a pessoa realmente tinha recebido o Espírito Santo, tinha sido batizada com o Espírito Santo, era falar em línguas estranhas. Bom, cada coisa na sua era, na sua hora. Em troca disso, as pessoas se santificavam, as mulheres se santificavam, os homens se separavam, eram tidos como falsos, como hereges. As denominações qualificavam os pentecostais de espíritas. As reuniões pentecostais de espiritismo. Esta é a grande verdade. Hoje nós temos movimentos carismáticos, falando línguas, curando enfermos, mulheres de shorts, cabelos cortados, caras pintadas. De todas as maneiras, homens fumando, bebendo, prostituindo, falando línguas estranhas e curando enfermos, sem se afastar da iniquidade. Leia São Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos maravilhas. Ele responderá, eu não vos conheço, porque vocês não se apartaram da iniquidade. Fazendo milagres, tendo dons espirituais. Desde que, sem dúvida alguma, temos de ter o Espírito Santo, para estarmos no arrebatamento, na primeira ressurreição, então devemos, sobre todas as coisas, sobre todos os interesses, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma? Ora, isso significa que ter o Espírito Santo deve estar acima de quaisquer interesses e circunstâncias nessa terra. Buddy Robson disse para Deus assim, Senhor, eu estou aqui separado para receber o Espírito Santo. E o Senhor vai encontrar somente os meus ossos aqui, se eu não receber o Espírito Santo. Nós estamos agora na era dos montes. É Monte das Oliveiras, é monte disso, monte daquilo, nomes sugestivos. Mas a hora de ir é pro Valado, é pro Val de Jaboque. É lutar com o anjo a noite toda até receber o sinal. E o sinal que Jacó recebeu não foi línguas estranhas. Não foi dons. Os dons fizeram dele um trapaceiro. Ele ludibriou a todos. Mas quando ele constatou que aquilo não resolvia o problema, então ele desceu ao invés de subir. E voltar com grande elegância, com grande poder para reunir multidões.
Ele voltou mancando de uma perna e com seu nome trocado de Jacó para Israel. Agora, esta é a minha necessidade. Eu estou falando da minha necessidade. E você, meu ouvinte, fale da sua por si próprio. Mas nós devemos, sobre todas as coisas, ter certeza da real evidência de que temos o Espírito Santo. É fácil. Ora, São Paulo não julgou a sua própria igreja lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3. Ele não estava julgando de uma maneira impiedosa, porque isso deporia contra ele próprio, contra o seu próprio ministério. Mas ele disse categoricamente: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele diz: com leite vos criei, e não com manjar. Isto quer dizer, eu comecei com abecedário, mas eu não posso vos falar de expressão aritmética, eu não posso vos falar de álgebra ainda, porque vocês não podem sair do abecedário, vocês não podem nem saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usado pelos apóstolos no batismo. Vocês não podem ver nem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, capítulo 22. Vocês não podem ver isso. Vocês não podem ver nem o versículo lá em São Lucas, no final, no último capítulo, que combina com Mateus 28, 19, que em seu nome pregasse o evangelho a todas as nações. Vocês não podem ver isso. Como que vocês poderão entender, compreender os mistérios dos 7 trovões, a álgebra de Deus, se não podeis sair ainda desse clamor por coisas terrenas? Oh, sim, porque ainda sois carnais, é por isso. Pois havendo entre vós invejas, divisões, contendas, ministério tal daqui, ministério dali, ministério dacolá, ministério dali. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, olha aí a política religiosa, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sem faltar aquele que dizia, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo também politicamente falando. Então, contendas, dissensões, invejas, política dentro da igreja, política religiosa, política nacional, partidos. Ele diz, sabe por que isso acontece? É porque vocês ainda são carnais. Isso quer dizer, vocês não foram batizados com o Espírito Santo. E, portanto, se vocês ficarem nesta condição, vocês não estarão na primeira ressurreição. Agora, veja só, esta evidência, essa certeza manifesta do Espírito Santo em sua vida, não pode ser o dom. Você pode ter um presente de alguém, quer dizer, uma dádiva, um dom, mas você não tem aquele alguém, você tem o presente do alguém. Você tem o dom do Espírito Santo. Isto quer dizer, Jesus te deu dons. Mas foi Deus que me deu? Foi sim. E você pode falar línguas dos homens, você pode falar as línguas dos anjos,
Você pode dar seu corpo para ser queimado e toda a sua fortuna pelos pobres e não passar de um sino que badala para lá e para cá, para lá e para cá, com a mesma cantiga todo dia. Se não tiver a evidência comprovada, certeza manifesta, onde não pode comportar nenhuma dúvida quanto à sua verdade, porque ele vos guiará em toda a verdade. Isso quer dizer 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente que Paulo mostrou para a igreja, depois de ordenar sobre os dons, e ainda ele disse aquilo, olha, aqui está a evidência, essa pedra de coroa, esse amor ágape, esse Espírito Santo não age com indecência, não tem inveja, não vive em contenda, em divisões, invadindo o ministério do outro, difamando, entrando no campo dos outros, em fornicação espiritual, combatem tanto adultério para salvar a sociedade perdida. A sociedade poderia não ter nenhum adultério de um homem com a mulher e ela estaria da mesma forma perdida. Como estava Caifás, Anás. É o chamado pecado social. Coando o mosquito, engolindo o camelo. Essa é a grande verdade comprovada. A evidência de que o homem é carnal está aí. Que a mulher é carnal, porque ela veste contrário às cartas apostólicas. Ela não pensa no pudor, porque não lhe falta líder religioso, doutor amontoado conforme sua própria concupiscência, para cauterizar sua consciência, porque também são carnais. A verdade é esta. Agora, Paulo não teve dúvida de falar com sua igreja. Eu não posso vos falar como espirituais ainda, porque entre vocês ainda há contendas, divisões. Lá na igreja da Galácia também, depois dele chicotear a igreja, quando os adventistas entraram lá, os adventistas começaram a trabalhar ali, querendo guiá-los pela lei. Leia Gálatas capítulo 3. Vocês Gálatas insensatos, começaram pelo Espírito e agora termina pela carne. Aqueles que vos incomodam, querendo que vocês se circuncidem, quer fazer um paralelo aí. Ele disse, vocês que querem se justificar pela lei, serão julgados por ela. E logo aos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, ele mostra com clareza a evidência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Olha, na carta do mesmo São Paulo aos Romanos capítulo 8, e veja como ele mostra que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essa carne da qual nós cuidamos tanto, zelamos tanto no espelho, e estamos cheios de orgulho, de petulância, de arrogância, quando isso não passa de bichos, de vermes, como disse Davi. Davi tinha essa autocrítica, sou verme, mas eu tenho uma alma que bendiz ao Senhor. Oh, sim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos 7, olha. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Olha, são evidentes. As quais são prostituição,
engraçado, por quê? Não recomenda uma vida casta. E não recomenda 1 Coríntios capítulo 7. Case-se e livre-se da prostituição. Se querer se livrar da AIDS, do juízo, e cai sobre essa promiscuidade, esse sodomismo que tem caído sobre a terra. Por quê? Mas se sois guiados pelo Espírito, ele está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, carnaval, Natal glutão, Páscoa glutona, comércio, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não importa se alguém estuda 15, 20 anos, defende tese para interpretar isso aqui para você, minha irmã, meu irmão. Ai de mim, ai de mim. Mas aqui quem está falando é o Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada, é o apóstolo São Paulo, sem defender tese. Mas ele diz, olha, veja aqui a evidência do Espírito Santo. É caridade. Essa palavra é fácil dizer que ela vem do grego, cari, que quer dizer amor. Não é esmola, não. Ele disse, eu posso dar meus bens todos para os pobres, e não ter amor, não ter caridade. Mas a evidência do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele afirma categoricamente, com firmeza, com certeza absoluta, contra estas coisas não há lei. Taxativamente, contra estas coisas não há lei. Agora, por muito tempo, profeta de Deus para esta era, como a ciência cristã, creu absolutamente que os frutos do Espírito Santo, que eram realmente a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, mas Deus mostrou para ele uma profundidade nisto aí. Paulo disse que nós conheceríamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. E a profundidade está aqui. Deus mostrou para ele que ainda não são propriamente os frutos do Espírito Santo, porque tudo isso o espírito religioso pode produzir também. E o Espírito Santo, nesta era, tem uma coisa, sempre ele tem uma coisa que Satanás não pode imitar. Ele pode personificar os dons, ele pode fazer tudo isso, mas a evidência cabal do Espírito Santo é fé genuína na mensagem do dia. Quem tinha o Espírito Santo no tempo de Lutero é quem tinha fé genuína na sua mensagem e deu a sua vida por ela. A mesma coisa em cada era da igreja. Nós prosseguiremos se Deus quiser. Esse assunto é muito importante. A evidência, a certeza absoluta de que realmente temos o Espírito Santo. Olha, Deus vos abençoe e vos guarde dentro desta certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu te peço, de ti eu imploro.
Senhor.